Eu sou Valtailton Ribeiro Silva, nasci na cidade de Estância, no dia 26 de fevereiro de 1949. Tenho como pai Lorival Silva e minha mãe Edith Ribeiro Silva. Era uma família assim de 12 irmãos, né? Desses 12 irmãos tem eu, na área da Justiça, Judiciário, e meu irmão Walter, Dr. Walter Ribeiro, que também já está aposentado. Eu me formei na Faculdade de Direito de Sergipe, quando era na Rua da Frente ainda, né? E em 1976, tendo ingressado na magistratura no começo dos anos 80, né? Não sei se 1983, 85, mas por aí sim, não estou bem lembrado. E me aposentei em 1996. Estância sempre foi conhecida em Sergipe, né, como uma cidade jardim, né? Naquele tempo, Estância era uma cidade muito pacata, muito organizada, muito bom de se viver, né? Cidade boa de se viver. A educação na época era muito boa em Estância, tanto que eu saí da escola, né, do curso básico, né, da Escola Técnica de Comércio de Estância, direto para a faculdade sem ter que fazer vestibular, pré-vestibular, nada. Eu estudei desde o começo, desde a da infância, que naquele tempo não tinha ainda pré-escolar, né? Já era no grupo Gomecinho do Bessa, que era uma escola pública, uma das melhores escolas públicas do Sergipe, né? Com excelentes professores, né? Em todos os níveis, tanto na formação educacional, né? Estudo, formação moral, né? E fiquei e depois fui fazer o ginásio, estudei no Senai, né? No ginásio Industrial de Estância, foi a primeira turma do ginásio Industrial de Estância, e depois na Escola Técnica de Comércio de Estância. Né? Então, até a juventude o senhor morou e estudou em Estância. Onde fui aluno, inclusive, do Dr. Pascoal, né? Que além de ser meu professor, me inspirou a mim e meu irmão a ser o ramo do direito, e a magistratura veio como consequência. Quer dizer que o desembargador Pascoal, quando era ainda advogado, foi seu professor? Foi meu professor e era assim, uma pessoa muito importante na minha família. Meu pai era um homem simples, homem da roça, um agricultor, mas que tinha um carinho, um respeito muito grande pelo Dr. Pascoal e Dr. Pascoal pelo meu pai, né? E nós tínhamos essa aproximação e foi o nosso professor meu e de volta. Ele chegou a ser prefeito de Estância, chegou a ser ele prefeito tinha de umas ideias Estância. bem revolucionárias para a época, quando foi da Revolução, ele foi preso ainda, né? Entendeu? Mas era uma pessoa fantástica, né? Entendeu? E eu tive a sorte de conviver com o Dr. Pascoal desde a adolescência. Na realidade, eu sempre fui muito recatado, né? Eu nunca fui muito de viver festa, eu vivi muito para o trabalho e para o estudo. Nós vivemos uma família simples, né? Não era uma família paupérrima, mas uma família simples, de agricultor. Mas meu pai tinha por meta que todos os seus filhos estudassem. E todos, eram 12 filhos, 8 se criaram, né? E todos os outros filhos estudaram e se formaram, curso superior, né? Mas nós ajudávamos na roça, né? Estávamos sempre com ele na roça, mas eu era preguiçoso para a roça, né? Eu me escondia, eu passava o dia todo no colégio industrial, né? Com o professor Vigílio, né? O dia todo ajudando ele no colégio para não ir para a roça, né? Isso foi muito bom para mim, porque me deu esse leque de oportunidades, né? Então, a Estância era uma cidade boa de se viver, né? Esse campo de festas e brincadeiras, eu nunca fui muito disso, eu sempre fui muito retraído, muito para cá. Tanto é que quando eu fiz o vestibular para Direito em Estância, todo mundo se espantou, porque eu nem um bom dia eu dava, né? Era tão calado, tão tímido, que nem um bom dia eu dava. Na realidade, a minha meta inicial era ser médico, mas me decepcionei não com o médico, e sim comigo mesmo. Quando eu fui tomar uma injeção e desmaiei tomando injeção, eu não posso ser médico. Quando eu entrei na faculdade, meu irmão Walter já estava 2 anos, né, na faculdade de Direito, né? E também isso bem pesou, porque nós somos muito amigos, né? E eu sempre segui muito, né, os passos dele, né?
entendeu? E, então realmente teve um peso. Mas realmente foi naquele momento, quando eu resolvi fazer direito, muita gente na cidade não entendeu, né? A pessoa mais desconhecia, porque via que eu era uma pessoa retraída, que não falava. Naquele tempo que o advogado tem que falar muito, o advogado de júri tem aquele que desce, né? Enfim, o advogado tinha por obrigação de falar muito. E eu não era o meu caso. Na minha vida, tudo sempre foi fácil quando eu me determino, né? Quando eu me determino, vou fazer para não ter mais obstáculo. Porque eu aprendi uma coisa na vida, desde garotinho, de não conhecer obstáculos. Eu não conheço o que é problema. Eu conheço soluções para os problemas. Então, quando eu me determino, né, isso foi naquele tempo, como hoje ainda é assim, eu vou fazer. Não pela prepotência, por orgulho de fazer, não por mostrar que posso, mas por entender que tudo é questão de decisão, de determinação. Você determinou, você tem um objetivo, você vai lutar, vai alcançar. Eu vim, e foi assim, foi no ano em que meu pai adoeceu, né? Eu tinha acabado de passar na faculdade, quando ele descobriu que eu estava com um câncer. Foi muito sofrimento. E eu tinha também passado naquele ano no concurso do Banco do Estado de Sergipe, né? Então eu vim para Aracaju para trabalhar no Banco do Estado de Sergipe, mas ao mesmo tempo tinha passado vestibular. Então foi até uma história muito bonita, porque eu estudava na Faculdade de Direito Ailã Rua da Frente, né, que é umas 4 quadras para o Banés, que é o Banés Central, e estudava, trabalhava de manhã e estudava de manhã também. Eu ficava fazendo, foi uma lançadeira. Ia na faculdade, tinha aula, vinha no banco, fazia um pouco. Tinha uma pessoa que foi muito importante na minha vida na faculdade, que foram o diretor do Banese, Manuel Conde e Moura. Todo Alberto Moura. Alberto Moura. E Orlando Macedo, que eram os três diretores, que eles me facilitaram, né, me deram toda a condição de eu estudar e trabalhar no mesmo horário, no mesmo tempo, sem atrapalhar tanto que eu tenho que me desdobrar, né? Eu tive o prazer, a felicidade de ter bons professores, né? Fui aluno do Dr. Deda, Dr. Oscar Deda, né? Fui aluno de Dr. Juveniano, de Simão Dias, né? Tinha uma turma boa, né? Eram meus colegas, Dr. Cláudio Deda, José Antônio, que é juiz também, um senhor chamado Almilca, Leopoldo, à distância, né? Que foi deputado, Rui Pinheiro, né? Todos somos da mesma turma, né? E era uma turma muito boa, acho que Rosalgina, né? Era uma turma muito boa, né? Realmente foi um momento muito bom, né? Muito feliz da minha vida. Mas havia um respeito muito grande entre os colegas, entre os alunos, né? Os professores, né? O nível dos professores era excelente, dos melhores, talvez, né? Então, realmente, eu diria assim, a faculdade, eu não teria, assim, uma dúvida, um sentimento de perda, de sofrimento, não. A faculdade, para mim, foi muito feliz da minha vida, né? Eu só tenho boas recordações de tudo. Colegas, professores, da estrutura da faculdade, embora fosse ainda só faculdade, não é, aí estava começando a universidade, foi a primeira turma do sistema de crédito, né? Até então, não era sistema de crédito, né? Então foi assim, mas foi muito bom. Eu só tenho boas recordações. Na realidade, lá em casa, na minha família, depois de sair, virou uma saga, né? Os filhos de Valdo entraram no ramo de direito, né? São advogado, promotor, escrivão, uma delegada. A minha filha mais velha é advogada. Meus filhos adotivos hoje, os 3 são advogados, né? Então, parece que esse ramo do direito estava no nosso DNA, né? DNA da nossa família, né? Realmente isso nos completou muito, né? E aí que parece assim, parece aquela coisa que eu falei, do que é determinação, me determinei, né? E o que eu fiz na época poderia até ser visto como alguém louco, né? Alguém até irresponsável, né? Porque o Banés naquele tempo era um dos bons empregos de Sergipe, né? E eu era o primeiro advogado formado no banco, né? Já o banco, naquele momento, começando a preparar o setor jurídico, que na época era a doutora Angélica, quem era a assessora jurídica do Banés, né? Então havia uma chance muito grande de ser aproveitado logo no setor jurídico. O meu irmão Walter era advogado do Banco Nordeste em Maceió,
E nós nos juntamos com uma outra colega, né, lá de Buquim, a doutora Jerusa, né? E eu abandonei o emprego, pedi a volta para largar o emprego dele, que era um dos melhores empregos na época, no Banco Nordeste, já no setor jurídico. Ele foi colega do doutor Edson Liz, né? E nós largamos os empregos e fomos advogar. Naquela época, o doutor Pascoal estava entrando para o Ministério Público, né? E abria-se no sul do país, no sul do estado, um campo que o doutor Pascoal dominava, né? A maior parte do sul do estado era com o doutor Pascoal, né? E aí nós fomos entrando ali, né? E fomos, daqui a pouco, estavam dominando sim, é uma maneira de eu falar, né? Eles estavam advogando todo o sul da Bahia, o sul do Sergipe, né? Voltamos a história em Buquim e começamos a advogar naquelas regiões dali, né? Aí eu fui mais para o sul, lá para Itabaninha, Tomado de Jeru, onde eu passei a viver mais intensamente, onde eu vivi intensamente Tomado de Jeru, inclusive depois construí família lá, né? Tenho filhos lá, né? Mas foi assim, largamos os empregos bons, seguros que tínhamos e fomos, não diria aventurar, né? Mas fomos enfrentar a advocacia, que nunca foi fácil, né? Como não é fácil ainda hoje. Né? Mas o senhor gostava? Muito. Aquele homem tímido, aquele jovem tímido, reservado, que descobriu no direito o campo. Né? E realmente me realizei muito. Fui muito feliz como advogado, como fui muito feliz como juiz, né? Como sou muito feliz hoje. Por duas coisas, né? Eu convivi muito, né? Advogava intensamente, né? Convivi com bons juízes, né? Doutora Madeleine, doutor Osório, né? Pai do doutor Osório, né? Conversava muito, doutor Djalma, que era um juiz que não era muito valorizado, mas era um ser humano fantástico, né? Então, foram bons juízes com quem eu convivi, e com o doutor Rui, que eu advoguei muito, né? Rui começando, e então, quando... Também a questão de segurança, né? A advocacia, você não tem segurança, né? Embora naquele tempo eu tivesse muito convívio com agricultura, com propriedade, tudo, mas não tinha segurança. E então, por gostar do direito, e um dia eu conversando com o doutor Deda, doutor Oscar Deda, né, lá no tribunal, uma visita que eu fiz a ele, falando sobre, né, ele me perguntou, quando eu disse a ele que pensava em ingressar na carreira, ele me disse, o que é que o senhor acha que é preciso para ser um bom juiz? Essa pergunta que você fez, colocou no seu roteiro. Eu me lembrei que o doutor Deda me fez essa pergunta, né? Eu disse a ele uma coisa simples da minha conhecimento naquele tempo. Ser cristão, né? Ter valores éticos, morais, valores cristãos, ter um certo conhecimento de direito, mas menos ser humano. Talvez não fosse o mais importante para o juiz saber muito direito, mas pelo menos ter valores éticos, morais e humanitários. E a sabedoria, porque é algo que não vem de fora, vem de dentro. Essa foi a minha definição para o doutor Deda. E ele achou o que da sua Ele achou, para mim, né, ele demonstrou assim muito feliz, né? E eu acho que ele foi sincero, porque o doutor Deda era um sincero, né? Isso eu já estava, né? Eu não tinha mais dúvida. Ele aconselhou, então, o senhor a fazer o concurso para juiz. Desde que tiver dentro desses valores. Né? E como foi a preparação? Que é o que ele tinha, né? Uhum. Só que ele tinha algo mais, ele sabia muito direito, o que eu não sei. Né? Eu aprendi um pouquinho, mas não sei. Entendeu? Não tive tempo de me preparar. Foi me inscrever e fazer o concurso. Num tempo que advogávamos muito, né? Eu nunca tive tempo para preparar para nada. Eu vou fazer. Como eu falei, determinei para fazer. Né? Não foi difícil, até porque a minha aprovação foi uma posição até boa, né? Naquela, né? Dentro dos que foram aprovados. Né? Então não teve nenhuma... Eu não sei o que é dificuldade. Isso tem demais, mas eu aprendi a ver todas as dificuldades como oportunidades. Isso é sincero, né? Entendeu? Ainda hoje eu sou assim. Eu tive a felicidade de ser nomeado para a Suíça de Sergipe. Né? Onde é a Suíça de Sergipe? Simão Dias. Né? Porque Simão Dias era a cidade fria, né? Entendeu? Foi naquela época, vagou Simão Dias, quem era o doutor Antônio Ferreira, que eu me esqueci.
né? Foi um juiz que me ajudou muito, me inspirou muito, né? Quando eu era advogado. E naquela época, Simão Dias tinha aberto, né, doutor José Emídio, né, tinha se aposentado. E então, foi na época que o Valadares era o vice-governador, né? E Valadares foi também meu colega de turma, estudamos juntos, né? Naquele tempo, dependíamos da indicação, né? Não tinha jeito, né? Mesmo na lista típica, mas se não tivesse uma, né? Isso todos sabem que estou falando, essa aqui é para nenhum juiz, né? Coincidiu de abrir essa vaga em Simão Dias, né? E pelo conhecimento que tínhamos, né, com o senador Valadares, né? Ele então, na época do Dr. João Alves, quem era o governador, né? E Valadares era o vice, ele então, dentro da lista que o tribunal tinha, né? Eu fui nomeado, eu fui lá, acho até foi ele quem assinou o ato, porque ele parece estar até no exercício naquele momento. Eu conhecia Valadares só da faculdade, né? Eu não conhecia Simão Dias, né? Só sei de passagem, né? Mas não conhecia. Mas filho, em Simão Dias foi assim uma das fases boas da minha vida, né? Por quê, Os boas amigos. Porque é uma cidade boa de se viver, cidade das pessoas sordeiras, embora tivesse um peso político muito grande, né? Dois políticos fortes, né? Do lado dos Cascavalho e do outro lado dos Valadares. Mas eu consegui viver bem com todos eles, né? Sempre tive muita facilidade, né? E nunca tive nenhum problema em Simão Dias, né? Naquele interior, hoje está um pouco melhor, porque algumas comarcas têm 2, 3 juízes. Naquele tempo era um juiz só para tudo, né? Você era de juiz a parteiro, né? Mais ou menos assim, né? Entendeu? Então e naquele tempo era Simão Dias e Poço Verde, que compunha a comarca de Simão Dias, né? Entendeu? Mas foi algo muito boa, e boas amizades, entendeu? Lá em Simão Dias. Para mim não teve não teve dificuldade, né? Porque desde quando você aprendeu a viver, a praticar os princípios do direito, da ética, da jurisprudência, e atualizar, né? Se atualizar com as leis, né? E colocar em prática, né? A Constituição, para mim, em termos do Judiciário, ela não teve muita alteração, não sei se adequar àquelas novas. Eu nunca fui muito adepto da Constituição do estilo brasileiro, de 88, porque é uma Constituição analítica, né? Eu não sou muito adepto dessa linha, né? Eu sempre gostei da Constituição ela mais resumida, né? Mas não tive dificuldade de conviver com a nova Constituição. Simão Dias eu passei mais ou menos 3 anos e meio, né? De lá em substituir Lagarto também, né? Que era uma comarca um pouco mais complicada, né? Que na época era a doutora Madileide, que era a juíza de Lagarto. E depois eu fui para a Estância, para a minha terra, né? O tempo que eu fiquei em Simão Dias, fiquei em Lagarto, porque era substituição, né? Quando a juíza de Lagarto, era vice-versa, né? Quando o juiz de Simão Dias se afasta, assumia Lagarto, não sei se hoje é assim, mas no tempo era isto, né? Era um substituiu o outro, né? Então o tempo que eu fiquei em Simão Dias é o tempo que eu fiquei substituindo quando era necessário Lagarto. Lagarto já era uma cidade bem maior também. Bem maior, com um peso político diferente, uma estrutura social um pouco mais complicada que Simão Dias. Embora Simão Dias tivesse 2 políticos fortes, né? Mas Lagarto tinha esse lado também. E um pouco mais, Simão Dias tinha mais, digamos assim, um pouco mais civilizado Simão Dias. O trato, né? Que isso não entenda como ofensa quem for de Lagarto, mas isso é uma tradição, né? Entendeu? De lá, quando saí de Estância, foi quando valou Estância, né? Meu irmão Walter era promotor em Estância, ele tinha passado no concurso de juiz, que Walter primeiro foi promotor, né? Eu entrei na Justiça primeiro que ele. Aí, quando ele é nomeado juiz, ele se aposenta na magistratura lá no Ministério Público, né? E aí, ele era promotor em Estância, mas se aposentou e foi assumir para Simbuquim, como juiz, né? E eu assumi, fui para a Estância, né? Foi para minha terra, passei 3 anos e meio, mais ou menos. O senhor morava, nesse tempo que o senhor passou em Simão Dias, Lagarto, Estância, o senhor morava no interior, vinha e voltava todo dia? Morava em Tamar de Jiru. Eu sempre gostei de um cantinho como eu estou aqui. Sempre gostei de estar no mato, né? Morar em Tamar de Jiru.
Morava um tempo em Itabaninha, mas nesse tempo eu já morava em Tomar de Jeru. Mas o senhor, tipo, ia e voltava todo dia para as comarcas que o Não, senhor eu trabalhava? ficava na comarca, porque no prédio, naquele tempo o prédio do Fórum do Simondia era um prédio bem ruim, né? Uma casa velha, né? E o senhor ficava lá nesse lugar? Ficava, porque eu sempre fui simples, eu vivia assim. Né? Para mim qualquer tapera tá bom. Lagarto, quando o senhor substituía, já tinha o fórum? Já tinha o fórum novo, nós ficávamos lá também, né? Estância, embora tivesse o fórum já novo, mas o prédio tinha um outro prédio, não é o atual, né? O prédio tinha problemas sérios, né? Tanto que quando eu estava em Estância, nós resolvemos fechar aquele prédio, né? Porque ele não tinha mais, estava muito perigoso a construção dele. Aí alugamos, o tribunal alugou um sobrado, claro que eu localizei, um sobrado antigo, né? Instalamos o fórum até a construção do fórum novo. Mas quando eu saí de Estância, ainda ficou no sobrado. Né? Não alcancei o fórum novo. E de distância, você foi para onde? Aqui a terceira vara criminal. Né? Foi quando a terceira vara criminal aqui também. Em termos assim de processo, não, porque eu sempre vi todo o processo, nunca vi processo grande e pequeno. Para mim é um processo. Nunca vi a qualidade nem o potencial, nem o poder das pessoas envolvidas no processo. Né? Se era um homem simples do campo, né? Ou se era uma liderança política, um poder econômico. Né? Para mim, processo é processo. Tem os processos complexos de acordo com a natureza da causa, né? O que envolve o enredo, que envolve aquela causa. Mas eu não tenho assim. Tem um processo em instância, esse me chamou a atenção, que foi quando um jovem assassinou a sua própria avó, de 80 e poucos anos de idade. Né? Porque foi algo que se hoje chama atenção, quando está acontecendo muito, né? Os crimes em família, naquele tempo, imagine. Né? Realmente foi. Mas como tinha esse lado humano, esse lado cristão, esse lado do conhecimento espiritual que eu sempre tive, que hoje eu vivo intensamente, para mim foi fácil entender aquele quadro, né? Muito embora tendo que julgar de acordo com as provas que estavam nos autos. Mas foi algo assim que chamou a atenção, porque era um jovem assassinando uma senhora de 80 e poucos anos, que era sua avó, com quem ele vivia sozinho. Fora disso, não. Eu não destaco o processo. Eu não me lembro dos processos. Né? Esse foi marcante pelo fato em si. Né? Mas o senhor gostava de ficar no interior? O senhor participava da vida da comunidade? Gostava de Participava. Recebia o pessoal? Recebia, atendia todo mundo. Eu nunca fechei minha porta. Nunca teve sala de gabinete fechada. Sempre atendia todos. Do advogado ao mais rico daquela cidade, o mais poderoso, ao pé no chão. Na porta do gabinete, ou da minha sala de audiência, ninguém nunca voltava sem ser ouvido por mim. Né? Que eu acho que é uma coisa que os juízes do interior faziam muito bem, e faziam um bem grande às comunidades. Não sei se hoje isso é possível mais, porque mudou muita coisa, né? Mas era um momento que a gente fazia até no lado de assistência social. Também não se tinha a estrutura que tem hoje, né? Você não tinha defensoria ainda, você não tinha assistência social nos fóruns, né? Psicólogo, o juiz era tudo. O juiz era padre até a parteira, né? A gente fala isso, brincando no interior é isso, né? Meu pai dizia uma coisa, uma brincadeira, muito, eu não esqueço dela nunca, eu sempre conto isso, né? Ele dizia: meu filho, quando você vier andando na rua, um padre, um juiz e um velho, não vem 3 homens, tem um padre, um juiz e um velho. Você sabia no interior quem era quem, né? O padre tinha o respeito pela sua batina, o juiz era respeitado, né? Não por ser poderoso, né? Mas a figura do juiz, né? Dava equilíbrio, né? Passou o juiz aí todo mundo. Não era porque ele era maior, não era, né? Que era brabo, não é poderoso, não. Que se tinha o respeito. E o idoso, porque sempre foi da tradição respeitar os idosos, que hoje essas 3 figuras está complicado, né?
Quando o senhor veio para Aracaju, para a terceira vara criminal, o senhor estranhou um pouco assim, já que o senhor tinha aquela convivência do interior? Não. Como é que foi quando o senhor veio para a terceira vara criminal? Meu filho foi nomeado no dia, no outro dia eu estava fazendo audiência como se estivesse ali há 100 anos. Eu não estranho essas coisas, né? Porque não que eu estivesse pronto, né? Mas a partir daquele momento eu era o juiz daquela vara, né? E teria que dar sequência, né? Então não teve. O que estranha é que o juiz no interior, na capital, né? Você passa a ser mais, você fica deixando esse lado humano, né? Esse lado social, né? Você passa a ter uma outra convivência, né? Mas como eu vivia no interior, mesmo aqui eu moro no interior, todo final de semana eu voltava para o interior, né? Ou terminava a audiência e ia para o interior, né? Então eu não perdi esse lado da convivência com as pessoas simples, porque eu vivia na roça, no interior, né? Mas na realidade é isso, o juiz quando vem do interior para a capital, naquele tempo a gente sentia um pouco, né? Que você tem esse lado humano, esse calor humano, que aqui você é quase que um funcionário público pelo horário. Tem uma coisa, no interior, a gente falava isso muita gente, hoje talvez esse jovem nem fale isso, nem aceite falar isso. Juiz era juiz. Aqui ele era limitado, né, a cumprir, né? A terceira vara criminal na Aracaju sempre foi famosa, né? Os maiores pepinos parece que tem uma saga, né? Caía ali, né? Os maiores problemas que eu sabia até então, e quando eu cheguei não foi diferente, os casos mais complicados, né? Não sei se o distribuidor já fazia de propósito, né? Entendeu? Acho que estou brincando, né? Mas terminava caindo ali. Mas eu gostava do júri, né? Fiz vários júris como advogado e como juiz também conduzi vários júris, né? Isso eu gostei. Eu acho que o júri é um tribunal que não deve parar, né? Para esses crimes, né? Eu acho que é algo que o povo tem direito a. Não pode tirar do povo esse direito de dizer quem ele quer no seu meio, na sua convivência. Embora tenha algumas histórias meio escabrosas, né? Mas faz parte do dia a dia, né? Da terceira vara civil, o senhor se aposentou lá ou foi para algum outro lugar? Não, me aposentei. Aí eu Quanto tempo o senhor ficou na terceira vara civil? Eu fiquei 3 anos e pouco, 3 anos e meio, quando chegou a 4 anos. Comecei a trabalhar criança, comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Mas com 14 anos de idade eu tinha carteira assinada, né? Então eu comecei cedo, né? Naquele tempo, se começar a trabalhar cedo, os jovens trabalhavam, estudavam e ninguém morria, né? Ninguém morria. Ninguém ficava debilóide porque trabalhava e estudava. Hoje, né? Então, quando chegou nesse período, já estava com o tempo de me aposentar. Tinha duas opções, continuar na magistratura, logo seria desembargador, que as próximas vagas eu já concorreria, mas me descontinuou uma outra possibilidade de servir a humanidade, através de uma missão. Foi quando eu conheci a doutrina espírita, que eu já conhecia antes, mas não vivia, né? Sempre me declarei espírita, mas quando tinha essa doutrina do Vale do Amanhecer, né? Que é uma doutrina que é universal, que a sede é em Brasília, que foi fundada por uma sergipana de Propriá, tia Neiva, né? E conheci a doutrina. Como o senhor conheceu o Vale do Amanhecer? Através da minha esposa atual, né? Minha esposa atual, eu a conheci lá em Tomada de Jiru, uma cidade onde eu vivia, uma cidade pequena, muito atrasada, e o prefeito da cidade, que hoje é atual, Pedrinho Balbino, era muito meu amigo, eu só pedi a ele que ele cuidasse da educação do município, né? Ele então contratou uma pedagoga, que hoje é minha esposa, para, digamos, preparar os professores, né? Dar um treinamento com os professores que eram um pouco leigos, né? A maioria era leigo, quem tinha um diplomazinho, mas não tinha, né? Estava pequenininho. E lá então eu conheci a minha atual esposa, a Rosângela, né? E conversando com ela já era da doutrina, falou da doutrina. Eu vou lá conhecer, né? Estava interessado na Morena também, né? Aí vim conhecer a doutrina, entendeu? E aí o que atraiu o senhor nessa doutrina do Vale do Amanhecer? A possibilidade de fazer o bem, de servir. Servir sem olhar a quem, né? Que é o que faz as doutrinas espíritas, né? E então me encantei com a doutrina que encaixou
com o que eu já buscava desde jovem, né? E aí eu vi que eu iria ser mais útil, né? Fazendo o que eu faço hoje, né? Então larguei a toga e vim construir esse prédio, aquele lado aqui, aquele pé de pedra ali, é o templo, né? E larguei a toga e peguei a colher de pedreiro e vim construir. Tudo que eu construí com minhas próprias mãos. Isso satisfaz o senhor? Sou muito realizado por isso, com isso, né? E eu era muito feliz e realizado quando eu era bancário, muito realizado e feliz quando eu era advogado, a mesma coisa quando eu era juiz, e hoje plenamente realizado na condição de missionário. Eu não me aposentaria se eu não tivesse outra atividade, porque é passaporte para a morte, né? Se se aposentar não tem o que fazer, vai ficar ali, vai, né? Eu só me aposentei porque eu tinha o que fazer e que iria preencher meu tempo muito mais do que já era preenchido. E como é que o senhor preenche o seu tempo hoje? Hoje meu tempo é preenchido, é conduzindo a doutrina, né? O templo, aqui em todo o Brasil e fora do Brasil, né? Hoje essa doutrina ela está instalada em todo o Brasil, na Europa, na América do Sul, nos Estados Unidos. E eu coordeno a doutrina aqui, na Bahia e na Europa, né? Tanto que sempre que me ligo, não estou viajando, eu estou sempre no mundo, né? Eu cheguei de Portugal quinta-feira, e não estava a passeio, estava lá pela doutrina, né? Na próxima semana já vou para o Ceará, né? Conduzir rituais da doutrina, né? Então eu vim só para a doutrina hoje, né? Tá certo? E para a família. Mas posso lhe dizer que eu não tenho um minuto de folga na minha vida. Eu trabalho hoje muito mais do que eu trabalhava quando eu sou plenamente feliz, plenamente realizado. Eu sempre tive isso, né? De me acordar, dormir tarde e me acordar cedo, né? Eu não consigo dormir antes de 3 horas da manhã. Isso desde o tempo de faculdade. Desde o tempo de garoto que eu estudava, né? Porque eu trabalhava o dia, estudava à noite, né? A hora que eu tinha para estudar era de madrugada. Quando passei para advogar, a mesma coisa, né? À noite é que eu ia preparar o processo. Como juiz, eu me acordava todo 3 da manhã, 4 horas da manhã, ia julgar, né? E ficava até o final, até a noite, né? Então sempre isso. Hoje eu tenho essa rotina. Durmo tarde, né? Porque a hora que eu posso estar, digamos, atendendo as pessoas por telefone, né? As pessoas que não são daqui. E quando é 6, 5 horas da manhã eu estou acordado, né? Eu gosto de dar rocinha, planta aí minhas coisas, né? Pego na enxada, vou, né? Tá certo? E no templo, né? Aqui e fora daqui, realizando os trabalhos espirituais, reuniões, orientando, enfim, e atendendo centenas de pessoas todos os dias. Né? Pessoalmente e por telefone, por e-mail, por tudo. Né? Ser cristão, né? Ser humano, ter valores humanos, né? Não aqueles valores humanos de pieguice, né? Mas ter valores humanos. Olhar para o outro, bom, passei muito isso comigo, né? Um dia eu estava em instância fazendo uma audiência criminal, até num estupro. O acusado era um colega meu de infância, de ginásio, né? E a escrivã era a Josefina, né? Uma morenona que tinha lá, fantástica, né? E ela, doutor, cuidado, ele tá lendo, tem umas preces chamadas São Cipriano, que é uma prece que fazia as pessoas passarem mal. Aqui, não se preocupe com isso não. E ele agoniado, né? Porque, primeiro a humilhação, porque ele estava sendo julgado por um colega de infância, né? Isso me chamou a atenção porque, mas você aqui, você nem é meu colega mais, mas é um ser humano. Eu tive uma situação em Simão Dias. Aconteceu 2 estupros lá, na sinagoga de 15 dias, e os 2 rapazes foram presos, né? Um era um homem assim, com 2 metros de altura, né? A gente sabe que nos presídios esses casos vão para um cantinho que a pessoa realmente, né, passa por situações difíceis. E ele também foi estuprado no presídio, né? Que infelizmente isso acontece. Um dia eu gostava, quando terminava a audiência, né? Eu na casa de um amigo lá, eu gostava de jogar buraco, né? A hora que eu tinha, minha diversão era essa, jogar buraco ali, né?
E saia da casa dessa amiga, às vezes, meia-noite, 1h da manhã, sozinho pela rua. Um juiz. De madrugada sozinho pela rua é um prato cheio, né? Eu nunca tive medo de nada, como não tenho medo de nada. Um dia eu tô vindo, né? Ficava quase uns 600 metros do fórum, né? Era com 1h da manhã, e vejo as passadas largas, né? Atrás de mim. Dizer que eu não tremia, eu estaria mentindo. Claro que eu tremia, eu não ia demonstrar, né? E o cabo era alto, e tinha uma voz grossa. Doutor, tá com medo? Eu sei que eu não tremia, eu tremi, né? Não, tá tudo bem. Doutor, se eu quisesse lhe matar, eu já tinha lhe matar. Que todo dia o senhor era fulano tal, eu lhe acompanho. Eu lhe acompanho para que ninguém mexa com o senhor. Porque o senhor me julgou, eu fui culpado, eu mereci. O senhor me tratou como homem, como ser humano. Não me desrespeitou. O objetivo precisa ser isso. Né? Porque às vezes eu vi alguns colegas, né? Juiz é um juiz, não é mais homem que o outro. Né? Aí eu me lembro da conversa com o doutor Deda, ser humano, é respeitoso, tem valores éticos cristãos. O pior marginal que esteja ali é um ser humano. Né? Respeita ele como ser humano e vai julgar o ato que ele praticou, diante das provas que você tem. Né? Usando a ética, o bom senso, né? E o direito. Né? Mas muito mais das vezes o bom senso fala mais alto, né? Para se aplicar melhor o direito. Não se ser executor do direito sem usar o bom senso, nem o lado cristão, nem o lado humano. Porque você pode transformar uma pessoa que poderia se recuperar num monstro também. Essa foi a minha opção de justiça. Né? E não tive medo de revogar uma sentença minha quando vi que eu tinha errado. Né? Uma vez em Lagarto, uma ação até possessória, se eu não me engano, o oficial de justiça, com preguiça, não concluiu a citação e deu como ter citado. A pessoa nunca foi citada. Ele já tinha julgado, né? E quando eu descobri que o oficial tinha feito uma brincadeira, para usar outro nome, né? Que podia prejudicar a pessoa, a família, perder a propriedade. Eu revoguei a minha sentença. Não esperei para o tribunal. Tem humildade, então, também, né? É senso de justiça, né? Humildade, né? Humildade não sei se eu tenho não, mas pelo menos senso de justiça, né? Entendeu? E dentro dos valores, né? Porque eu acho que o mais importante para a pessoa, não importa se é juiz, se é um jornalista, se é um médico, se é um político, está faltando um homem bom senso. Está faltando um ser humano, um homem, valores éticos, valores humanitários. Não é esse humanitário de defender isso aqui. Não. Então, acho que isso para o juiz pesa muito, porque, infelizmente, eu vi muitos colegas se perderem isso aí. Não, eu não sou juiz. Como se o juiz fosse um Deus. O juiz não é um Deus. O juiz é um homem pago pela sociedade que está ali para fazer o equilíbrio da sociedade. E não para ser superior à sociedade. A ninguém. Eu sempre vivi no anonimato. Né? E dizia uma coisa, dentro daquilo que meu pai me ensinou, que o bom juiz é aquele que passa na rua e nem sabe quem é ele. Né? Bom, se eu andar na rua ninguém me chamar o meu nome, né? Ou eu sou um péssimo e ninguém quer estar perto de mim, né? Ou então você está sendo um bom juiz. Você está passando no anonimato. Quando o juiz é muito estrela, ou ele é bom demais, ou ele tem muita coisa a esconder. O trabalho de vocês, esse trabalho que vocês estão fazendo, vai tirar do anonimato, né? E formar história. Né? Porque um povo sem história, ele se perde na vida. Né? Nós conhecemos a história da humanidade, desde milênios, das mais antigas civilizações, né? Desde os célticos, hititas, egípcios, enfim, Babilônia, Macedônia, porque em algum lugar ficou algum sinal, desde o homem da pedra das cavernas. Né? Alguém registrou, né? Já, tanto que hoje a arqueologia né, descobre tudo isso. Então, o que eles estão fazendo é um registro, né? Usando os meios que hoje, graças a Deus, está à disposição, que essa tecnologia é fantástica. E quando bem usada, ela é útil. Quando mal usada, ela destrói. Né? Mas eu acho que você está fantástico. Eu não daria, se viesse um jornalista falar comigo, eu não faria isso. Se viesse um jornalista da imprensa convencional,
eu não atenderia, não faria, né? Mas, você vê, eu passei nos fora de distância aí de Simão Dias. Simão Dias montaram a galeria de Juízo, né? Desde o doutor Netônio. Eu nunca mandei meu quadro, né? Porque eu queria estar no anonimato, né? Mas o trabalho de vocês ele é muito importante por isso, porque além de conhecer a história de cada um, né? Forma um acervo, né? Isso é um acervo que você está montando, né? E amanhã outros jovens chegarão na magistratura e vão conhecer. Não a minha história, a história de Dr. Walter Hilton é que menos importa, mas a história do Dr. Pascoal, né? A história de Dr. Antônio Góes, né? A história do Dr. Gilson, Dr. Osório, pessoa fantástica, de doutor, e tantos outros, eu esqueço de falar o nome, né? E já passaram, né? Por esse tribunal, né? Essas histórias não podem ficar apagadas, porque são memória do nosso judiciário, né? A minha, essas podem não serem para estar em lugar nenhum, mas essas pessoas que realmente fizeram muito pela magistratura, né? E nessa safra atual tem muita gente boa, não os conheço pessoalmente, mas eu estou aparentemente afastado, mas não desligado, né? E tenho acompanhado muito. Meus filhos são advogados, né? E estão sempre falando dos juízes, né? E tem muito jovem aí, eu fui muito feliz com essa juventude que está chegando. Então, minha filha, a vida é uma escola, né? O que vocês estão fazendo é registrar nessa escola da vida para a próxima geração, as gerações que virão na frente. Então, eu queria agradecer você por essa oportunidade e dizer a você que vocês estão no caminho certo. Continue com esse trabalho, mas não deixe ninguém de fora, né? Aquele que ninguém nem lembra que ele existe mais, né? Nem que tire uma foto de janela e bota lá. Todos são uma história bonita a contar, viu?